Tranquilo, galera? Lucas falando aqui. Vem comigo, PET 5 semanas 1 e 2 juntos. Isso mesmo, 1 e 2 em um vídeo. Maravilha. Esferinha pra nós. Simples até, semanas 1 e 2. Mais aplicação de fórmula. Vou te mostrar, ó. Vem comigo aqui no pouquinho do conceitual, ó. E a gente vai sapecar 3 exercícios do Enem também. Então chega aí, sinta-se à vontade. Galera, o que é a esfera, ó? A esfera de centro C, isso eu peguei do PET, copiei e colei. Só vou dar uma explicadinha básica aqui, acrescentar uma coisinha ou outra, mas já vou para os exercícios, uma aula mais objetivas. Ó. Esferinha de centro C e raio R. O raio é o segmento vermelho aí. O que é a esfera? É o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual a R do ponto C. Então, ó, esses pontos que estão aqui bem na beiradinha, que a gente chama na casca da esfera, eles são pontos da esfera. Todos esses pontos aqui que estão a distâncias menores que o raio, né, são também pontos da esfera. Se você juntar esses bilhões, trilhões, quadrilhões de pontos, a gente vai obter um sólido de revolução, que é a esfera, tá? Então, basicamente, galera, se você pensar aqui num eixo de rotação, ó, pensa num pedaço, um palito mesmo, um pedaço de pau aqui, ó. Se eu acrescentar nele um semicírculo, olha só, vou acrescentar um semicírculo aqui, de diâmetro, vou até imitar ali o desenho, ó, de diâmetro MN, ó. Se eu pegar esse semicírculo, metade de um círculo, e eu girar, pedindo aqui que eu vou alinhar aqui, ó. Se eu girar esse semicírculo em torno desse eixo, o que eu vou obter? Obviamente não vai ficar perfeito porque eu estou na mão aqui, né? Mas eu vou obter o quê? O sólido de revolução, ó. Eu vou obter uma esfera, tá? Então a esfera é obtida pela rotação de um semicírculo em torno do eixo, beleza? E todos esses pontos internos aqui até a casca são pontos da esfera, tá? O que você tem que saber objetivamente? Ó, área da superfície esférica, 4πr². Decoreba mesmo, não minto. Volume da esfera, ó, 4/3 de πr². Tá? Essas formas você vai ter que decorar. O que é pedido de esfera são essas duas formas e um outro assunto, né, que é a interceptação da esfera por um plano. Isso aí é na semana 3 e 4. Então aguarda o meu vídeo aí que a gente vai sanar também essa outra parte importante da esfera. Então, basicamente, a aplicação de fórmula e entendimento do enunciado. Não tem mais nada para falar de esfera, não. Vou passar para os exercícios aqui, ó. O que eu pus de extra aqui foi a rotação de um semicírculo, ó, em torno de um eixo. Você vai obter uma esfera. Você percebe que ela ficou longe de ficar perfeita, né? Que aqui a gente está na caneta aqui. Mas beleza, ó. Vou trazer umas questões do Enem. Esfera não é uma temática que é cobrada todo ano, não. Então, é uma temática mais auxiliar, eu diria. Tá? Se cair a questão, cai umazinha no máximo. Então, não é um assunto para você ficar, nossa, Jesus. O foco é em outras coisas. Mas é importante saber, né? Por que não? Quanto mais, melhor. Então, vem comigo aqui, ó. Enem 2016, ó. Interpretativo, lembra disso. Ó. Enem, você tem que entender o comando da questão. O que ela está te pedindo. Tá? Como você tem cerca de 3 minutos para fazer cada questão, as contas não costumam ser muito grandes, não, sabe? Se você tiver um entendimento, você vai ver que mata rapidinho. Então, vem comigo, ó. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R, com volume dado pela fórmula. Ó, ele deu a fórmula. Nem sempre, né? Foi camarada. Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos de raio da base R/3. Então, se eu substituísse essa esfera por um cilindrinho com raio da base R/3, cujo volume será dado por πr/3²h, ele já deu a fórmula do volume do cilindro e do volume da esfera. Não precisava não, ele foi camarada. Então, ó, o que ele está querendo? Olha só, para que seja mantida a mesma capacidade. Então, ele quer manter a mesma capacidade do frasco esférico e do frasco cilíndrico, tá? Ele quer saber a altura do frasco cilíndrico em termos de R, em função de R, deverá ser igual a... Então, eu tenho lá
uma esferinha e depois ele colocou tudo num cilindrinho. O que a questão fala? Ele quer que você mantenha a capacidade. O que é manter a capacidade? É o volume da esfera ser igual ao volume do cilindro. Tá? Se a gente igualar os volumes, a gente vai ter essa igualdade aí de capacidade. Então, qual que é o volume da esfera? Ele deu, ó, 4/3 de πr ao cubo. Qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro ele deu, ó, πr sobre 3 ao quadrado, h. Lucas, vou trabalhar essa equação. Como? Tá vendo esse ao quadrado aqui? Eu vou fazer ele, ó. 4/3 de πr3 é igual a π vezes r sobre 3 ao quadrado. Vai dar r ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Deu isso. O que ele está querendo, Lucas? Ele quer a altura do cilindro. Ó. Sempre volta na questão. Ó. A altura do frato cilíndrico. Então, ele quer a altura. Então, eu vou isolar a altura. Tá vendo essa letra H? É uma questão que nem vai precisar substituir as letras pelos números. Ele quer a letra só. Então, ó, o H vai ser igual a 4/3 de πr ao cubo. E eu vou pegar, sabe o que? Eu vou pegar isso aqui, ó, isso tudo aqui que eu estou destacando para você, e vou passar para lá dividindo. Então, eu vou dividir por πr ao quadrado sobre 9. Tá? Então, como que eu faço isso aqui? Eu conservo a primeira, 4/3 de πr ao cubo, e eu multiplico pelo inverso da segunda. Ó, inverso da segunda. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou simplificar o 9 com 3. Aqui vai dar 3. O π eu vou cortar com π. Tá? O r ao quadrado eu vou cortar com r ao cubo. E aqui vai sobrar só r. Concorda? O r ao quadrado cortei com r ao cubo. Sobrou só r. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. E o r que sobrou em cima. E embaixo vai ficar o quê? Nada, né? Aqui ficou 1, aqui tudo foi simplificado. Então, ó, a altura é igual a 12r sobre 1, que é 12r. Então, você vem aqui ó, e marca. Qual foi a dificuldade da questão? Interpretar o que ele queria, o comando, igual eu disse. Porque as fórmulas foram dadas estranhamente, tá? O Enem mais de 2020, 2019, ele não costuma ter esse doce aí não, tá? Então, ó, como a capacidade é a mesma, igualei os volumes. Se ele queria a altura, eu isolei a altura. Joguei tudo que não era altura para o outro lado da igualdade, da equação. Simplifiquei os caras, cheguei 12R. Matei. Beleza, galera. 1 de 3 feito. Ó. 2 de 3 agora. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Então, pensa comigo. Eu tenho lá um cilindro. Eu tenho um cilindrinho, né? Ele falou. E ele falou que na extremidade a gente tem uma semisfera. Então, tem uma semisfera aqui e uma semisfera aqui. Isso aqui está parecendo ó, uma bala, concorda? Igual uma bala de um revólver. Ó. Aqui é a minha parte cilíndrica. Ó. E aqui é a minha semisfera. E aqui é a minha outra semisfera. Beleza? Tá, e o que está acontecendo? Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, ou seja, daqui até aqui, ó, o comprimento do cilindro. 10 milímetros. Perfeito? Adequando o raio de acordo com o volume. Então, o que ele mexe é o raio. O comprimento mantém. Ele mexe no raio, se ele quiser mexer no volume. Então, o que está acontecendo? Ó, o medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Então, está sendo produzido assim. Então, para facilitar a deglutição, ou seja, eu engolir ela, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. E, por consequência, seu volume. Então, ele está diminuindo o raio de 5 para 4. Se eu diminuo o raio, eu vou diminuir a espessura, entre aspas, eu vou diminuir o volume, a capacidade. Tá? Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como aproximação para π.
Ele quer o quê? Comando da questão. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos. Então, após reprogramar a máquina, qual vai ser a redução do volume? Então, a gente tem a situação inicial, que é a pílula com volume 5 milímetros, raio 5 milímetros, perdão, e a gente tem a outra pílula que tem um raio 4 milímetros. Então, ó, vou escrever aqui, ó, antes. O que eu tenho antes? O volume da pílula, o que vai ser? Vai ser o volume do cilindro, concorda? Mais o volume da esfera. De uma esfera, pensa comigo. Por que uma esfera? Porque aqui não é uma semisfera e aqui não é outra semisfera. Se eu unir essas duas semisferas, eu gero uma esfera inteira. Beleza? Então, ó, o volume da pílula antes, qual que é o volume do cilindro? πr ao quadrado h, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Tá? Vou substituir os valores. Ó. π é 3. O raio antigo é 5. 5 ao quadrado, 25. E a altura é o comprimento, que é 10. 4/3 vezes 3 vezes 5 ao cubo, que é 125. Então, quanto que vai dar o volume antigo, né? No antes aqui. Ó, 4 vezes 125 é 600. 75 vezes 10, 750. Quanto que deu aqui? 1.350 milímetros cúbicos, tá? Isso é o antes. Agora, depois, o que aconteceu depois da reprogramação da máquina? Eu diminuí o raio para 4, tá? Então, o volume da pílula vai ser πr ao quadrado h mais 4/3 de πr ao cubo. Mas o R vai ser 4 em vez de 5, tá? Então, vamos lá, ó. Só fazer a matemática. 3 vezes. Qual que é o raio? 4. 4 ao quadrado, 16. A altura não muda, é 10. Mais 4/3 vezes 3, que é o π, vezes raio ao cubo. 4 ao cubo, 64. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Tá? Qual vai ser esse volume, então? Ó? 3 vezes 16, 48. Ó. 480 mais 4 vezes 64. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Tá? Quanto vai dar esse volume aí? Ó? 6, 3, 736 milímetros cúbicos. Tranquilo? Então, ó, o que aconteceu aqui, né? Depois eu tive o cilindrinho, continuou igual, mas ele está um pouquinho mais fino. Agora aqui o raio é 4, ó. Ou seja, o diâmetro é 8. Daqui até aqui o diâmetro era 10. Essa é a diferença. O raio aqui era 5, o diâmetro 10. Agora ela está um pouquinho mais fina, tá? E a gente acabou de calcular aqui, ó. Então ele quer a diferença, né? Redução do volume, é a diferença. Se eu fizer 1.350 menos 736, eu acho a redução. Com certeza vai ser 514, ó. Pensa, 400, se eu aumentar 400 aqui, não ia chegar em 1.350. E todas as outras respostas estão abaixo de 400, olha. O único valor que eu visualizei, já vi que é de cabeça, é a letra E, 514. Pode somar aqui, ó, 514. Vai dar certinho, tá? Beleza. Peraí, será que eu confundi aqui? Será que eu errei aqui, ó? Ah, eu coloquei aqui é 500, galera, perdão. 4 vezes 125 é 500, então aqui é 1.250. Tá? Tô viajando aqui na maionese. Pá. 1.250 menos 736. Eu te garanto que vai dar 514, que foi a redução. Eu errei nessa continha aqui, ó. 4 vezes 125 eu pus 600, mas é 500. Logo aqui dá 1.250. Viu? Tem que tomar cuidado, né? Prof também quer agilizar o videozinho mais curto, acaba errando, mas vi a tempo. E mesmo se eu tivesse errado aqui, eu ia acertar meio na cagadinha, entre aspas, tá? Então bora para a última, então, para a gente finalizar hoje, ó.
Questãozinha do Enem, outra. Então, ele quer decorar uma festa de mesa infantil. O chefe de cozinha usará um melão esférico. Então, uma esfera, então, com diâmetro 10 centímetros. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. A qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Então, ele vai espetar diversos doces aí nessa esfera. Ele vai tirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. Para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio da seção seja de pelo menos 3 centímetros. Então, ele está pegando aqui, galera, ó. Ele está cortando aqui, tá vendo? Ele tá, ó, passou a faca aqui. A partir do momento que ele secciona, ele vai obter essa seção circular aqui, tá vendo? E ele fala que o chefe deseja dispor da maior área possível da região que sejam afixados os doces. Então, ó, o raio do corte tem que ser de pelo menos 3 centímetros. E ele quer dispor da maior área possível para fixar os doces. Então, vai ter vários doces fixados. Então, ó, vamos lá. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H, que é essa distânciazinha daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, eu já fui daqui até aqui, tá? Qual que é a altura que eu vou ter que cortar, né? Então pensa comigo, ó. Ele fala que a seção circular de corte tem que ser de pelo menos 3 centímetros, ó, o raio da seção circular. Então ele fala que daqui até aqui tem que ser 3, pelo menos 3. Mas eu vou colocar que vale 3, por quê? Porque ele quer ter a maior área possível para fixar os doces. Se ele fizesse outro corte aqui, ó, por exemplo, se ele fizesse um corte aqui, ó, ele teria um raio maior, tá? Logo, ele teria uma área menor para fixar esses doces. Então, para ele dispor da área máxima, o corte tem que ser o menor possível da seção circular. Então, tem que ser pelo menos 3 centímetros. Então, vou estabelecer 3 centímetros. Acho que essa é a parte mais difícil da questão. Estabelecer que esse raio aqui tem que ser 3, tá? Então, novamente, eu vou até desenhar de novo. Se ele fizesse um corte mais para cima, ele obter um raio maior. Se ele obtivesse um raio maior, o que ia sobrar após o corte seria uma área inferior para a gente dispor os doces, né? Então, por isso que esse R aqui tem que ser 3, tá? Então, ele quer saber essa altura. Então, vamos analisar comigo. Ele falou que o raio vale 10, né? Perdão, o diâmetro vale 10. Então, o raio vale 5. Ó. Então, daqui até aqui vale 5. Tá? O que eu vi que é interessante, ó, que daqui até aqui, ó, essa distância aqui vale 5, não é? Ela não é o raio, olha, sai do centro até a casca, até a extremidade, 5. E observe esse triângulo aqui maravilhoso, olha. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, olha. Hipotenusa 5, cateto 3. Logo, esse valorzinho que é azul vai valer 4. Lucas, como que você sabe que vale 4? Você nem fez conta? Fera, esse é um triângulo pitagórico, ó, o triângulo 3, 4 e 5. Tá? Eu tenho aqui hipotenusa que vale 5, um cateto vale 3 e outro cateto vale 4. 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. É o 3, 4, 5. De cabeça vocês já sabem. Então tá feita a questão. Por que está feita? Se daqui até aqui vale 5 e esse pedacinho aqui, embora a figura, novamente, a figura não leve em consideração a proporção da figura. Olha só, aqui vale 4. Para completar 5, que é tudo, ó, esse H tem que valer 1. Tá? Mas fica estranho, né? Porque parece que aqui vale 1 e aqui tinha que valer 4. Mas é melhor você seguir a matemática do que a proporção da figura. Então, o que eu fiz? Ó, identifiquei o raio aqui. Identifiquei que esse Rzinho tem que valer 3. Fiz teorema de Pitágoras para achar esse segmento aqui azul. Ó, a linha. Tá? Achei 4. E se de O até a extremidade vale 5, eu já achei que vale 4, o pedacinho restante vai valer 1. Então, esse cara aqui que eu estou colorindo, ó, que é a minha altura, ela aqui, ó, vai valer 1, tá? Então, você vai lá, tranquilo, marca. Mas o mais difícil dessa questão foi interpretar que esse R tem que ser 3, porque ele fala pelo menos 3.
Aí você tinha que ter a sacada, pô, tem que ser 3 mesmo, porque ele quer dispor da maior área para fixar os doces. Encerrei, espero que tenham gostado aí. Semana 3 e 4 a gente vai interceptar essa esfera com planos, cortá-la utilizando planos. Aí a gente vai obter questões interessantes, mais ou menos parecido com essa aí que a gente acabou de fazer, tá? Então, semana 3 e 4, te espero lá, próximo vídeo aí de baixo, e tamo junto. Fui! Curtidazinha se você achar necessário. Valeu!